Olá pessoal, eu sou a Patrícia Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre psicomotricidade. Vamos então definir o que é a psicomotricidade. Então, a psicomotricidade é uma área do conhecimento que estuda aí o ser humano, o sujeito, relacionado aí aos seus movimentos. Psique, que é cognitivo e afetivo, motriz, de movimento e idade referente às fases da vida. Então, psicomotricidade, a relação do sujeito com o cognitivo, com o afetivo, com o movimento e com as fases da vida. É importante a gente saber que a psicomotricidade ela busca desenvolver a máxima potencialidade de cada sujeito. Ela busca, então, por meio de estímulos, de estimulação adequada, fazer com que o sujeito desenvolva, com que a criança desenvolva aí a sua máxima potencialidade. Lembrando, pessoal, que cada um aprende de uma forma, cada um aprende do seu tempo, mas que nós precisamos saber quais são as etapas do desenvolvimento para ver se aquilo é esperado para aquela idade. Porque quando algo se destoar para mais ou para menos, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso. Então, voltando a falar aí sobre a psicomotricidade, o nosso corpo é a base da psicomotricidade. É por meio dele que a criança vai vivenciar, que ela vai experimentar e que ela vai ter este aprendizado. E quando nós falamos de aprender é criar memórias. E as memórias são, então, os conhecimentos que ficam armazenados em nosso cérebro. A partir disso, a criança vai criando novas estratégias, novas aprendizagens, novas relações, vai se relacionando com o meio, aprendendo também por meio da imitação, quando ela ainda vai observando e repetindo determinado comportamento. Então, psicomotricidade é o movimento, é a relação do nosso corpo com o meio, com os outros, comigo mesma. Então, é muito importante que haja essa estimulação psicomotora, porque ela só vai contribuir. A psicomotricidade, então, nós temos uma tríplice, são os estímulos, nós temos o indivíduo, o que é o individual, e nós também temos o ambiente. Os estímulos é referente aos estímulos que nós oferecemos de acordo com o que a criança precisa desenvolver para aquela determinada idade, para aquilo que é pré-esperado para aquela determinada idade. O individual é relacionado ao biológico, aquilo que é de cada um mesmo. E o ambiente é relacionado ao convívio, ao ambiente em qual esse indivíduo, esse sujeito está inserido. Lembrando que ambiente não é só referente ao espaço físico. Quando eu falo de ambiente, eu tenho que levar em consideração que o meu corpo, o corpo do outro, também é um ambiente. Então, essa seria a tríplice da psicomotricidade. Quando nós falamos de desenvolvimento motor, nós precisamos levar em conta que ele é a base para o desenvolvimento de outras áreas. Então, realmente, a psicomotricidade, ela é a base de tudo. Ela que vai fazer com que as crianças consigam não ter dificuldades, ou pelo menos que essas dificuldades sejam amenizadas. Porque muitos conceitos, muitas coisas, habilidades que são desenvolvidas pela psicomotricidade, elas são necessárias para a aquisição dos conceitos matemáticos, a aquisição do sistema de escrita alfabético, a questão da escrita. Então é muito importante que seja um trabalho significativo, uma estimulação correta, oferecer os estímulos corretos. Quando nós falamos de desenvolvimento motor, então nós precisamos levar em conta que o desenvolvimento motor envolve planejamento, envolve controle e envolve o aprendizado. Planejamento é a forma como eu planejo executar aquela ação. O controle é o que eu preciso fazer para conseguir realizar aquela ação, quais controles eu preciso ter para conseguir realizar aquela ação. E o aprendizado é quando eu consigo realizar determinada ação. Então nós temos planejamento, controle e aprendizado. Outra coisa que é muito importante a gente falar é que a psicomotricidade ela é dividida em duas áreas. Então, nós temos a psicomotricidade funcional e a psicomotricidade relacional. O que nós vamos falar aqui é sobre a psicomotricidade funcional, que é dividida em 3 níveis. Primeira unidade funcional, segunda unidade funcional e terceira unidade funcional. Hoje eu vou falar de uma forma bem rápida, mas eu vou trazer um vídeo detalhado falando de cada unidade funcional, como desenvolver, que atividades fazer, tá? Então, a primeira unidade funcional
ela é referente à tonicidade e à equilibração. A tonicidade é referente a esse controle muscular, esse grau de tensão que nós colocamos quando vamos fazer determinada coisa. Por exemplo, para eu pegar uma coisa que é mais de plástico, digamos assim, eu coloco determinada força porque eu sei que isso aqui não vai quebrar. Para eu pegar um outro material que seja de vidro ou alguma coisa, eu preciso ficar medindo essa minha tonicidade, esse grau de tensão na minha musculatura, se ele é mais relaxado ou se ele está mais tenso. A equilibração envolve tanto o estar parado, que é o estático, quanto o estar em movimento, o dinâmico. Então, equilibração não envolve só você se manter equilibrado enquanto está em movimento, mas enquanto você está parado também. Na segunda unidade funcional, nós vamos ter aí o esquema corporal, a lateralidade, estruturação espacial e estruturação temporal. Quando eu falo do esquema corporal, eu estou falando das minhas percepções do meu corpo, do corpo do outro, a forma como eu percebo o meu corpo, como eu sinto, como eu percebo o corpo do outro. Então, dessa organização das partes que compõem o meu corpo e tudo que está relacionado a ele. Lateralidade, então se nós somos destros, se nós somos canhotos ou se é ambidestro. Estruturação espacial, a forma como eu me organizo no espaço, a forma como eu me organizo em determinado lugar. E estruturação temporal, a forma como eu me organizo no tempo, a questão de ontem, hoje, amanhã, agora, depois, dentre outras coisas. Na terceira unidade funcional, então nós vamos falar sobre praxia global e praxia fina. Tá? Então, o que seria praxia global? Praxia global, motricidade ampla, motricidade grossa, pular, andar, saltar, correr. Praxia fina, então referente à motricidade fina, a esse movimento mais refinado, a pega, a questão da pinça, são habilidades que nós vamos trabalhando para desenvolver. Notem, pessoal, que a psicomotricidade ela trabalha daquilo que é global, tá? Para aquilo que é específico. Então, começa no amplo até chegar no específico. E nós precisamos ir oferecendo os estímulos adequados de acordo com a etapa do desenvolvimento. Então, Jean Piaget traz as etapas do desenvolvimento da criança e a gente precisa saber o que é esperado para cada idade, quais são essas etapas de desenvolvimento, seja você pai, seja você professor, porque aí você sabe o que a tua criança precisa fazer quando ela está em determinada idade, quando ela está em determinada etapa. E aí você já liga o sinal de alerta se aquilo não está dentro do esperado. Se está para mais, se está mais desenvolvido ou se está menos desenvolvido, você liga esse olhar e você fica atento, porque a gente pode ajudar a nossa criança de uma forma mais significativa. Então, essas etapas do desenvolvimento também terão vídeos específicos para cada etapa do desenvolvimento, atividades para desenvolver, a estimulação, a forma correta de fazer, quais atividades de estimulação. Hoje eu vou falar aqui então de uma forma mais rápida. A primeira etapa do desenvolvimento é o sensório motor, que vai dos 0 aos 2 anos. Nessa etapa são as experimentações sensoriais. A segunda etapa é o pré-operatório, que é dos 2 aos 7 anos. Nessa etapa ela é muito marcada pelo faz de conta, onde a criança fantasia, ela vive a vida de brincar de casinha, de ser mamãe, a questão de se transformar num personagem, acreditar que é aquele personagem. Então é muito marcada pelo faz de conta. Terceira etapa, então, nós temos o operatório concreto, que é dos 7 aos 11 anos. Nessa fase, então, é muito marcada pelo pensamento operacional. Aqui a criança ainda precisa muito do concreto para poder executar determinadas coisas. Entra aqui a parte das operações matemáticas, onde ela precisa desse material concreto. Na próxima fase, que é a quarta fase, nós temos o operatório formal, que é dos 12 anos acima, onde a predominância é do pensamento abstrato. Então, aqui a gente não precisa mais tanto do concreto como antes, como na fase anterior.
Exemplo, uma criança que está ali com seus 7 anos, está começando a aprender as operações matemáticas, 7, 8 anos, aprendendo as operações matemáticas de adição, a aquisição do sistema do SND, sistema de numeração decimal, como que ele funciona, as trocas, e aí ela precisa do material concreto, que no caso utilizamos muito material dourado. Já a criança que está ali acima dos 12 anos, ela já não precisa mais disso, porque agora ela já consegue fazer isso sem ter necessariamente um material concreto. Então, pessoal, essas foram aí as fases do desenvolvimento, as etapas do desenvolvimento. Nos próximos vídeos eu vou falar de uma forma bem detalhada, então se você quer saber como estimular o seu filho, a sua criança, seu aluno da forma adequada, fazer uma estimulação motora da forma adequada, aprendendo o que é esperado para cada etapa do desenvolvimento, então fiquem ligados nos próximos vídeos.